Olá, pessoal! Nós somos da disciplina de Historiografia e Pesquisa do Ensino de História e hoje nós vamos mostrar o trabalho de uma forma diferente para vocês nessa mostra. Olá, meu nome é Luiz Felipe Gomes Alcácio e quem falou com vocês anteriormente foi Patrícia. E o nosso objetivo com esse trabalho é trazer de uma forma dinâmica e diferenciada, fugindo do padrão texto, que seria no caso um podcast, uma forma de certa forma, pesquisa com os alunos da UFRN, mostrando suas experiências e vivências. Vão ser 3 episódios, com o tema atual sendo quem são os discentes do curso de História. E hoje, para representar, trouxemos Silvia, e pode se apresentar. Olá, gente, eu sou Silvia, sou coordenadora de articulação política do Centro Acadêmico de História, construo o Movimento por uma Universidade Popular, né, que é um movimento que constrói hoje em dia, né, o Centro Acadêmico de História, junto com o Coletivo Juntos, né, e a gente está aí muito disposto a apresentar os nossos discentes, né, a falar um pouco, obviamente, não posso falar 100% de todos eles, mas posso falar da minha experiência, né, já que sou de 2016, né, conheço algumas gerações desse curso, né, de gente muito legal, né, e acho que vai ser muito bom essa conversa de hoje. E eu, sinceramente, não poderia pensar em alguém melhor do que a Silvia, né, de trazer toda essa bagagem e experiência que ela tem para trazer esse bate-papo e realmente conhecer quem são os discentes do curso de História, né? Porque quando nós pensamos no curso de História, nos vem muito a carga horária, a grade curricular, mas nós não pensamos em quem também faz parte do curso de História, que são principalmente formados pelos discentes, né? E esse trabalho tem como objetivo da gente poder trazer essa voz dos discentes de uma forma que seja objetiva e clara e de uma forma dinâmica no formato desse podcast. Então, é uma coisa feita de nós, alunos, para outros alunos também. Quem sabe até futuros discentes, como também os discentes atuais, né, do curso. Isso, então, podemos ir para as perguntas? Se tem alguma coisa a complementar? Patrícia? Então, estamos prontos, vamos lá. Pronto. Primeira pergunta é mais sobre você. De onde você é? Como veio esse desejo pelo curso de História? Pois bem, eu nasci em São Paulo, na verdade, né, na capital, e aos 10 anos eu me mudei para Natal, né, e é uma cidade que eu me apaixonei, assim, né, acho que minha trajetória no curso de História começa com a minha mudança para Natal, né, quando você sai de uma cidade que é só fumaça, né, para uma cidade brilhante como Natal, né, azulzinha, tudo verde, tudo bonito, o pessoal te abraça, você meio que se apaixona pela cidade. E aí eu tive alguns problemas, né, de adaptação no começo, e aí o meu refúgio era realmente estudar, né? Eu sempre fui muito estudiosa, minha mãe meio que me obrigava a estudar, né? Falar, se você não estudar, você não vai ser ninguém e tal. Olha, gente, né? Eu morava, né, até pouco tempo atrás no bairro do Bom Pastor, né, a região periférica aqui da cidade, né? Eu sempre fui periférica desde enquanto eu era moradora de São Paulo. E hoje eu moro sozinha, né, aqui no Pajuçara também, né, é outra periferia da cidade. E esse cenário sempre foi muito presente na minha vida, né? Tanto do cenário, né, visual da própria cidade, de como eu visualizava a cidade, também das questões das pessoas mais pobres, né? Eu queria entender como é que os mais pobres se relacionavam com a cidade, porque quando a gente vai ver as propagandas de turismo de Natal, né, pouco se fala da história de Natal, pouco se fala sobre o que é a cidade, quem construiu a cidade. Então, essas pequenas coisas, junto já com o meu histórico de militância, né, eu sou militante desde os 11 anos de idade, então faz muito tempo, eu fui começando a me preocupar. E foi na historiografia que eu comecei a encontrar alguns elementos que me faziam entender o que era Natal. Quando eu fui para o ensino médio, eu passei para o IFRN, mas eu escolhi
estudar no Ateneu Norte Rio Grandense, que é a instituição pública mais antiga que a gente tem aqui. É um prédio aí gigantesco, né? Quem anda pela cidade, né, sempre vai ver um X gigante. E foi ali que eu realmente comecei a me interessar por história, né, enquanto disciplina. No segundo ano, eu conheci o professor Nazareno, que foi meu professor de história do segundo ano do ensino médio, né? Ele não dá mais aula lá. Eu era do Grêmio Estudantil, né? Nesse segundo ano eu saí do Grêmio Estudantil e comecei a estagiar. E eu me aproximei muito desse professor, no sentido de, tipo, baixar a grade curricular do curso de História e levar para o professor e falar, professor, se eu for fazer História, eu pago quais disciplinas? E aí é muito engraçado, porque ele foi aluno de Wycliffe, eu fui aluna de Wycliffe, vocês com certeza foram alunos de Wycliffe, né? E todo mundo que vai estar ouvindo aqui, né, foi aluno de Wycliffe. E a gente começou, né, nesse papo, né, nesses debates, a aprofundar ainda mais o meu interesse. Ele me incentivou muito a querer fazer História. E aí, no segundo ano do ensino médio, eu fiz o Enem, né? Isso foi em 2014. Eu fiz o Enem, já botei como primeira opção História, e eu quase passei, mas eu ainda tive o terceiro ano para ir. No terceiro ano, eu fiz o Enem de novo, né? E aí, eu já estudava no Anísio Teixeira, né? Mas aí isso é uma outra longa história. Fui para Ciências Sociais e não consegui me interessar pelo curso, né? Eu quero História, eu quero História. Eu larguei o curso, fui fazer o Enem de novo em 2016. Eu entrei no curso dos meus sonhos, que era História, né? Eu entrei na turma da noite, né, da licenciatura. E a partir disso, né, na minha trajetória, no começo eu não me interessava muito pela questão da pesquisa. Eu queria muito focar no ensino e usar o ensino para que a gente valorizasse a nossa cidade, mas foi na pesquisa que eu realmente encontrei algum sentido para que eu resolvesse esse problema que é tão antigo para mim. Em 2017, eu fui bolsista da Biblioteca Setorial do Xixila, né? Então, eu tive contato com muitos estudantes de História, né, de vários períodos, em especial da pós-graduação. E em 2018 eu tive a sorte, né, a oportunidade. Eu nunca fiz o PIBID, né, que é um dos setores mais importantes dentro do nosso curso de formação, mas em 2018 eu tive a sorte de ser convidada pela professora Carmen a atuar no Laboratório de Experimentação em História Social, né, onde eu atuei até o comecinho de 2020, né, até a pandemia, até o comecinho de 2021, na verdade. E aí a pandemia meio que atrapalhou tudo e eu saí desse laboratório. Mas lá, né, no laboratório, eu comecei a pesquisar um pouco sobre o Rio Grande do Norte, né, no período colonial, e entender essas populações que me interessavam tanto, né, que eram esses trabalhadores, essas pessoas que não são lembradas pela historiografia, né? Quando a gente vai pagar a disciplina, são sempre nomes de grandes políticos, nomes de grandes personalidades, mas a gente nunca vai falar sobre aqueles que realmente, né, constroem a nossa história, né? E aí, em 2021, né, 6 meses atrás, eu tive outra grande sorte, que foi ser selecionada dentro do Museu Câmara Cascudo. Eu sou bolsista do setor educativo do museu, e eu cuido, né, entre aspas, cuido da exposição que conta a história de Natal, né? Então, vai lá do comecinho, desde 1500 até os dias atuais, e pensando o cenário da cidade. Então, acho que atualmente é o momento que eu me sinto mais próxima do que eu queria estudar, né, de como fazer esse debate. É um debate que me importa muito, mais ainda hoje em dia, porque eu avancei muito, inclusive, enquanto militante. Hoje eu sou, né, como eu já falei, militante do movimento por uma universidade popular, mas também militante, né, da União da Juventude Comunista. E isso é de extrema importância para mim, porque a classe trabalhadora é quem realmente constrói, quem realmente coloca em pauta, né, todas as nossas necessidades imediatas, né? E elas tiveram, a classe trabalhadora, nós temos necessidades imediatas desde que fomos formados enquanto classe, né? Então, é muito importante para mim, da minha trajetória. Eu acho que é isso, né? Desses últimos 6 anos aí, que eu espero que esse ano seja o último, né? Que a gente possa avançar, mas é um período de muita importância para mim. Então, acho que, se fosse para resumir a minha trajetória, seria mais ou menos assim.
E você falou uma coisa muito importante que a gente quer muito trazer discussão sobre essas histórias que não são contadas na sala de aula, né? São histórias que são afirmadas e reafirmadas repetidamente, e a gente não questiona se era só isso, o que era, e se essa é a única história que aconteceu, né? Você pode falar mais um pouco da sua pesquisa sobre isso que você falou da sua pesquisa? Pois bem, a primeira pesquisa que eu desenvolvi, ela se chama Querela de Maxaranguape, ela é um conflito agrário, né? A professora Carmen, ela estuda história agrária, ela é especialista em história agrária, e aí eu fui procurar fontes, né? Eu encontrei a fonte de um conflito entre 2 grupos de fazendeiros que queriam um pedaço de terra. E eu fiquei, ok, eles estão brigando por um pedaço de terra, mas não pode ser só isso. E aí eu fui olhando a minha pesquisa, né, olhando outras fontes e cruzando com fontes muito simples, né, que são fontes de casamento, fontes de batismo, fontes de que muitas vezes a galera meio que despreza um pouco, para eu entender quais são as relações desses grupos de fazendeiros com as testemunhas. E aí eu encontro, né, uma união de pequenos produtores, né, de pequenos pecuaristas, que tentam tomar um grande pedaço de terra na capitania. E a partir disso, né, a gente eu vou analisando como esses grupos, eles usam a influência de grupos políticos, né, obviamente, mas como o interesse deles é realmente garantir a posse da terra, né, e como eles usam do debate jurídico, né, que é algo que as pessoas meio que colocam, o cara não sabe quais são os seus direitos, a pessoa não sabe o que a Constituição, né, o que a sua Constituição lhe rege, né? Muito se fala sobre isso, né, de se ler a Constituição, mas a gente tem que entender que a Constituição, né, qualquer legislação, ela vem, né, ela tem um cerne também de classe, né? Então, quando eu fui analisar a legislação, né, de terras daquele período, eu vou encontrar legislações que são do mesmo tempo, mas que elas são divergentes. Então, por exemplo, enquanto um grupo vai usar o argumento de posse, né, de tipo, eu trabalho na terra, eu produzo na terra, então essa terra é minha, outras pessoas vão usar, e algo que está colocado dentro daquela legislação do tempo, outras pessoas falando, não, essa terra aqui é dessa pessoa, então quem tem direito à terra é essa pessoa, por mais que ela não produza. E são 2 argumentos que estão juntos ali naquele período e que as pessoas utilizam, né? Que esses grupos utilizam. Então, a gente não pode colocar como se essas pessoas mais pobres elas não tivessem ciência dos seus direitos. O que a gente vai ter, na verdade, são esses grupos políticos utilizando dos seus privilégios para cercear esses direitos. E isso vai servir tanto para pensar 1775, que é quando eu estou estudando esse período, quanto para hoje em dia, assim, né? Não é algo que se difere, né? Os conflitos agrários acontecem hoje em dia. Os conflitos agrários, eles têm um caráter de classe. Hoje a gente vê governos ditos de esquerda, inclusive, perseguindo e assassinando, né, camponeses e indígenas que lutam pelas suas terras. O Rio Grande do Norte hoje, por exemplo, não tem nenhuma terra indígena demarcada, por mais que a gente tenha populações indígenas históricas que estão aqui até hoje em dia. Então, a minha pesquisa, por mais que eu não tenha terminado ela 100%, né, por causa da pandemia, ela vai muito nesse sentido, né, de fazer com que as pessoas pensem que esse papo de que pobre é passivo, de que o pobre ele não luta pelos seus direitos, é uma falácia, né? E aí, quando eu vou para o museu, que aí não é uma pesquisa que eu desenvolvo, né? É uma pesquisa que já foi desenvolvida por outros historiadores, mas que eu apresento e que eu tenho que estudar muito, eu vou falar, né, que justamente a gente vai ter uma cidade de Natal que é pensada totalmente para os ricos. Então, e é um marco que eu penso muito, né, que é algo que eu quero pesquisar, né, se eu for fazer uma pós-graduação, se tiver dinheiro para isso, né, no futuro, justamente pensar em como essas populações mais pobres, elas lutaram pelo espaço de Natal. A gente tem, né, relatos em 1905, entre 1910,
de denúncias de negros na praça cívica que estão fazendo samba. E aí eles mandam a polícia quebrar esse pessoal na porrada, porque eles estão fazendo samba, e na época, né, pós-abolição, essa questão da vadiagem ela é muito colocada como um ponto central, né? E reforça esse discurso racista que a gente tem até hoje. E se a gente for na praça cívica numa sexta-feira, a gente vai ver ainda jovens negros levando porrada da polícia, assim. Então, eu sempre tento, dos meus estudos, né, eu faço mais estudos sozinha do que estudos coordenados por professores de departamento, fazer essa análise de que, querendo ou não, a cidade não mudou muito, assim, né? A gente muda na nossa estrutura física, a gente coloca os mais pobres para lugares mais distantes, como, por exemplo, a própria história da Zona Norte, que é uma região em que a gente vai encontrar pouquíssimos burgueses, né? A gente vai encontrar isso mais dentro da região central do Natal, para além da ponte. E a gente analisa, né, que sempre houve o interesse das grandes elites de retirar os mais pobres de todos os espaços possíveis que a cidade pode oferecer de cultura, de lazer, né, de diversão, enfim, né, até de deslocamento, né, e é muito complicado porque tudo que eu vou colocar como historiográfico, né, como do passado, a gente vê como atual. Então, se a gente pensa no planejamento urbano do Álvaro Dias, do plano diretor do Álvaro Dias, desse processo que está rolando de circular pago, né, é tudo para colocar o pobre mais longe da universidade, dos espaços de lazer, dos espaços de cultura, que ficam todos no centro. E quando a gente tenta, aqui na Zona Norte, né, eu construo um movimento de batalhas de rap, né, eu construo a Rinha de MCs, que é uma batalha que acontece aqui no bairro de no Santa Catarina. Se você vê, a gente vai ter nesses grupos PM ameaçando encerrar a batalha porque só tem bandido, morador tirando tomada para os meninos não poderem ligar a caixa. Então, mesmo que a gente tente fazer os nossos espaços, a gente não consegue, porque as elites não são satisfeitas em nos colocar para fora desses espaços que são nossos por direito, tentam tirar os espaços que a gente mesmo tenta construir. Então, todas as minhas pesquisas, todas as minhas análises, elas vão sempre nesse sentido, de tentar pegar o passado e colocar que não tem muita diferença do que é hoje, né? Pela própria estrutura social que a gente vive. Acho que é mais ou menos isso. Voltando ao tema das pesquisas, sabemos que é um tema muito importante, né? Um debate que é o que molda a universidade, a pesquisa e o ensino. E eu queria saber como a pesquisa influenciou na sua formação, como está influenciando ainda, né? Como mudou seu modo de ver e sua participação também nos movimentos sociais e como isso também influenciou na sua participação na pesquisa. Como você vê a pesquisa a partir dos movimentos sociais e da luta pelos direitos sociais. Pois bem, quando eu entrei no LES em 2018, eu estava num período muito, muito frágil, né? Porque a universidade ela é um espaço, né, que não é feito para a gente, né? Não é feito para pessoas como eu, e pessoas como a maioria dos estudantes do curso de História e do próprio setor 2, em especial do setor 2. E eu estava num período de quase desistir da universidade, né? Justamente porque é um currículo muito paralisado, né? Você paga a introdução, né? Vocês estão no currículo novo, né? Eu sou do currículo antigo ainda. Mas era tipo introdução, antiga, e medieval, aí moderna. E aí, depois de moderna, eu já não estava aguentando mais. E aí foi quando eu entrei na disciplina de Brasil Colônia, né? Que foi a disciplina que me deu um boom de tipo, realmente ainda há o que estudar, né? Não tem tanta paralisação nesse sentido, né? E eu posso colocar como dos professores que foram responsáveis pela minha permanência e pelo meu interesse em fazer pesquisa, que foi, obviamente, a professora Carmen, que foi a minha primeira orientadora, a professora Carmen Alvear, que é a coordenadora do LES, mas também a professora Juliana Teixeira,
que trouxe uma perspectiva, né? Por mais que eu e ela, a gente tenha discordâncias programáticas, né? Por causa da questão teórica, mas ainda assim ela trouxe perspectivas que me faziam entender que dentro da historiografia a gente ainda tinha autores que se interessavam por essas temáticas, né? Por temáticas mais difíceis. Porque quando a gente vai estudar essas populações, esses grupos, a gente acha pouca fonte, a gente acha pouca discussão, a gente não tem... Você não vai achar, por exemplo, uma certidão de casamento de Joãozinho das Couves como você acharia a certidão de casamento de Câmara Cascudo, por exemplo. Por mais que Câmara Cascudo seja historicamente um fascista, seja um racista, ele é o nosso maior nome aí dentro da historiografia, e a gente precisa ficar, né? A gente precisa fazer esses debates justamente para derrubar nomes como Câmara Cascudo, né? É um cara que dizia que até o fim do século XX não haveriam negros indígenas no Rio Grande do Norte, porque seria embranquecido. E aí a minha relação com a pesquisa foi melhorando, né? Conforme eu fui realizando minha pesquisa, mas em especial fazendo os exercícios de paleografia, né? Que é uma área da história, né? Que é da transcrição de documentos em papel, né? Documentos antigos. Eu tive contato com documentos em português, em espanhol, em inglês, e fiz a transcrição dele junto com a professora Carmen, e eu fui me interessando e querendo mais. E isso é uma coisa que eu via muito nos estudantes que estavam em laboratórios. Porque hoje, né, e aí o que isso me, né, faz pensar sobre a questão de movimentos sociais, né, da minha atuação no movimento estudantil, né, em especial, é justamente de como a gente produz, como o departamento de história produz, e o quão problemática é a produção acadêmica dentro do departamento de história, seja na graduação, seja na pós-graduação. No LES, o departamento, né, que é o laboratório que eu participei, não participei de nenhum outro laboratório, a gente tinha 10 bolsistas. Desses 10 bolsistas, 4 eram remunerados. 6 estavam ali de forma voluntária e porque podiam. Então, a gente pensa, né? E foi para mim, né, e para outros, um desafio muito grande, né? Entre arrumar um emprego que te dá um salário mínimo, que te dá o vale alimentação, que te dá o vale transporte, garante que você pague suas contas, ou receber R$400 por mês para fazer um trabalho muito pesado, que eram transcrições e tabulação, e é um processo profissional. De paleografia é uma profissão dentro da historiografia. O paleógrafo, ele pode, caso a gente seja reconhecido, né, como profissionais, é um trabalho que dá dinheiro, né? Muitos historiadores não sabem fazer paleografia e dependem de paleógrafos. Então, é um trabalho que eu poderia estar recebendo 2, 3 mil, eu estava recebendo R$400. E pior ainda, tinha gente que não estava recebendo nada. E aí a gente vê, dentro de uma perspectiva maior, mais ampla dentro do curso, quantos pesquisadores em potencial a gente perde, porque a gente não pode oferecer uma bolsa para ele. É uma bolsa... E eu particularmente acho uma porcaria, assim, o pagamento atual de bolsas de R$400 não faz sentido nenhum, né, no poder de compra que a gente tem hoje. R$400 você faz uma feira, e aí entre fazer a feira e comprar o gás, né, então são muitas questões que são colocadas, né. E outra questão muito importante, né, que entrou muito em discussão para mim, né, dentro do movimento estudantil, é o quão pouco as pesquisas que nós produzimos chegam nos estudantes do nosso próprio curso. Então, tipo, a gente produz, e é um negócio que a gente sempre debateu dentro do Carris, né, que a gente assumiu a gestão e a gente queria fazer uma semana acadêmica, porque a gente tem vários laboratórios, a gente tem vários estudantes que pesquisam, mas a grande maioria não conhece as nossas pesquisas, tanto da graduação quanto da pós-graduação, e não conhecem os nossos orientadores. Eles não sabem para onde eles podem ir. E quando a gente assumiu a gestão, a gente queria fazer uma semana acadêmica. E aí, quando a pandemia estourou, quase toda a gestão do centro acadêmico chorou de tristeza, porque a gente queria fechar o setor 2, botar banner em todo canto, ocupar salas, parar as aulas, fazer uma semana de discussão acadêmica, e meio que a gente foi paralisado, né? Inclusive,
por questões do próprio departamento, né? Inclusive da gente pedir abertura do departamento para a gente realizar essas atividades e eles só não darem, assim, por uma relação antiga que o departamento tinha com antigas gestões do centro acadêmico, que era uma relação muito mais passiva do que uma relação de movimento estudantil com trabalhadores do departamento. E aí surgiu, né, para mim, essa inquietação da falta da extensão, né, que é o cerne principal da universidade. Se você não consegue apresentar o que a universidade produz para os seus estudantes, tampouco a gente vai conseguir apresentar para a sociedade. Então, se eu não consigo falar para os estudantes que em 1775 pequenos agricultores estavam saindo na porrada por um pedaço de terra, eu não vou conseguir chegar num assentamento do MST e falar que a luta deles é muito mais antiga do que eles acham que é, entendeu? Então, eu acho que é um debate, né, que precisa ser feito sobre a extensão, porque a pesquisa precisa ser interligada à extensão, né? E não somente a escola, né? Vocês estão da disciplina, né, voltada para o ensino de história, e a escola, ela é o primeiro passo da extensão, é o espaço mais fácil que a gente tem para acessar, para realizar a extensão, que é justamente onde a gente vai estar, né, um ambiente mais confortável, onde a gente está sendo formado para atuar. E quando a gente faz, né, a extensão, a gente fez pelo LES uma oficina de jogos no IFRN, né, lá em São Paulo do Potengi. E aí a gente pensa, né, a gente faz uma oficina de jogos, a gente coloca esses meninos para pensar a colônia, e com certeza eles vão chegar em casa e falar: mãe, eu descobri hoje que os indígenas, eles não foram tão passivos quanto dizem no meu livro de história, né? As populações indígenas saíram na porrada com os portugueses até onde puderam. Alguns indígenas, inclusive, se aliaram aos portugueses para conseguir o que queriam. Não existe, né? Então, tipo, eles chegam em casa sabendo que não existe essa dicotomia, né, de o indígena é bom, o português é mau. Na verdade, não é isso. Haviam interesses desses grupos, e esses grupos se aliaram com quem servia melhor aos seus interesses, tanto que os tupis, né, que se aliaram aos portugueses, venceram, né, entre aspas, no final. E não quer dizer que os tupis são grandes vilões, eles queriam garantir o seu espaço de terra, né? Então, e isso serve para várias outras questões, em especial para a gente estudar identidades. Então, quando a gente vai estudar os indígenas, quando a gente vai estudar os povos africanos, né, que vieram para o Brasil, os povos escravizados, quando a gente vai debater mulheres, população LGBT dentro do Brasil, é muito importante que a gente exercite isso na extensão, né? Que a gente faça as nossas pesquisas, mas que a gente tente resolver o problema social que a gente tem a partir da educação dentro dos projetos de extensão. E eu acho que o Departamento de História, da produção acadêmica que a gente tem hoje, a gente tem esse potencial, né? Eu olho muito, em especial, os trabalhos dos alunos do PIBID, né, que são trabalhos muito mais focados para o setor educacional. Isso não quer dizer que a gente deva se resumir à escola, né? A gente tem grandes espaços dentro, né, da universidade, mas também fora dela, que a gente pode estar explorando. Um debate que eu fiz há pouco tempo, na verdade, eu fui fazer uma visita ao Forte, né? Eu moro aqui em Natal há 15 anos e eu nunca tinha entrado no Forte dos Reis Magos. E eu fui empolgadíssima. E quando eu entrei, o Forte dos Reis Magos era só um prédio branco, com um monte de gente dentro, os Reis Magos ali no meio, e só. Pouquíssima informação. Então, é um espaço que agora está sendo gratuito, que a população ela pode entrar. Quando eu entrei, tipo, o que tinha lá para ler, né? O pessoal estava lendo, querendo entender, mas a gente não conseguiu, né? Não conseguiu esse projeto de restauração dar um caráter museológico para o museu, então, para o Forte. Então, o Forte é um grande prédio de exposição com algumas coisas escritas, algumas coisas que precisam ser discutidas, inclusive, né, mais profundamente, né, entre a nossa classe de historiadores. É um espaço vazio que a pessoa vai ver lá o horizonte do oceano, vai ver algumas coisas, mas não pensa, né, não reflete, né, de o que é aquele forte, o que aquele forte representa para a nossa história, o quanto a gente avançou, né, naquele período enquanto sociedade, o que a gente precisa melhorar, o que permaneceu, o que foi dizimado.
Então, o debate da pesquisa, para mim, né, ele vai muito de qual é a capacidade que a gente tem hoje de apresentar as nossas pesquisas, e o primeiro passo é como é que a gente consegue apresentar para os estudantes de história, né? Como é que a gente faz com que esses estudantes tenham sede, não só de participar desses grupos, mas de lutar para que eles possam participar. Então, que a gente consiga garantir bolsa para os estudantes, que a gente possa garantir restaurante universitário para quem passa o dia inteiro na universidade, que é o meu caso, o caso de vários colegas nossos, e que pode ser o caso da turma de vocês também, o caso de vocês. Passar o dia na universidade, eu chegava na universidade às 9, saía às 10 da noite. Então a gente precisa pensar, o circular é uma questão que envolve a pesquisa e a extensão, o RU gratuito é um espaço que garante a pesquisa e a extensão, o direito aos espaços da universidade, laboratórios, bibliotecas, todos bem conservados, também são debates que envolvem a pesquisa e a extensão, né? A estrutura da universidade, ela deve servir à pesquisa, mas não somente isso, que a gente garanta que a população entre na universidade, né? E não só entrar para ser estudante, mas entrar para conhecer os espaços, para entrar na biblioteca e ler um livro, de ir no Coliseu lá do Setor 2 e acompanhar uma batalha, de ver uma atividade acontecendo e participar, sabe? São várias questões assim que para mim são muito mais importantes do que propriamente desenvolver a pesquisa, mas a gente precisa garantir condições para que todos os estudantes que quiserem e puderem possam produzir, né, e construir a ciência, né, porque a história é uma ciência, por mais que haja esse debate aí, né, entre historiadores que dizem que é ciência, historiadores que dizem que não é, mas na minha concepção é uma ciência, e a gente precisa garantir o desenvolvimento dessa ciência, a gente não pode deixar que morra, não, a gente tem que fazer com que a galera realmente pense, poxa, caramba, o forte... o forte já foi dominado, o espaço do forte já foi um espaço central da cidade, a gente tinha grupos que podiam estar ali, tinha grupos que não podiam estar ali, e a gente não pode resumir os espaços da cidade a só prédios, né? Então, eu uso esse exemplo porque é um exemplo muito fácil, assim, né, de entender qual é a importância da extensão e como ela precisa ser urgentemente, né, o carro-chefe das nossas pesquisas, né? Que a gente pense, quando a gente começa a fazer a pesquisa, a gente já começa a pensar como tirar a minha pesquisa desse elefante branco no meio da cidade, que é o FRN, em que ninguém consegue entrar. Então, se ninguém consegue entrar, a gente tem que botar para fora e tentar garantir que as pessoas entrem. E aí é tudo muito nesse sentido, assim, a minha linha de raciocínio. E acho que é isso. Eu espero ter respondido. Com certeza, Silvia. E quando você fala de potencial, a gente vê que muitos potenciais, como você fala, são desperdiçados por realmente falta de oportunidade, falta de bolsa, falta de... Até mesmo quando uma pessoa quer muito pesquisar, são limitadas as bolsas e não tem como ocorrer a permanência, né, na universidade. E o que você fala, tanto do circular quanto do RU, são vivências do dia a dia de estudantes do presencial e do remoto também, que também necessitam dessa permanência. Nós estamos agora nessa transição reversa, né? Porque nós fomos do presencial, agora vamos para o remoto, e do remoto nós vamos para o presencial novamente. Então, questões que a gente não tinha no presencial, nós temos agora no remoto, como acesso à internet, acesso a instrumentos, né, para acessar a internet. Então, são coisas que dificultam muito a vida de um discente de história, de outros cursos também, mas nós estamos falando do curso de história, e são coisas que afastam o discente, né, realmente do curso, e não só da grade do curso no dia a dia, mas também das pesquisas e de atividades extracurriculares. Então, acho que são coisas que a gente realmente precisa debater como estudante de história. Mais alguma pergunta, Luiz, para a nossa convidada especial de hoje? Vou falar um pouquinho da vivência
pré-pandemia, agora da pandemia, junto com os outros alunos, como é que ficou seu convívio? Dentro e fora de sala de aula, como ficou essa experiência, até da mudança do presencial para o remoto? Pois bem, a minha experiência, né, eu vivia, né, como eu já tinha falado antes, eu vivia muito a universidade, né? Eu voluntariamente chegava na universidade de manhã e só saía às 10 da noite, porque para mim, não só, isso é uma coisa que eu não vivi só na universidade, mas eu vivi quando eu era da Pastoral da Juventude, eu passava o dia na igreja, quando eu estudava no ensino médio, eu passava o dia na escola. Eu sempre gostei muito de não estar em casa, né? A minha família não é das mais fáceis de se conviver. E a universidade, ela sempre foi um espaço de refúgio para mim, nesse sentido. Até porque quando eu era mais jovem, né, até entrar na universidade, eu tinha pouquíssimos amigos e o meu círculo de amizades ele foi aumentando muito depois da universidade, que é um espaço que não lhe julga, né? Se você é diferente, na verdade as pessoas até acham legal, né? Pelo menos no setor 2. Em outros setores eu não posso falar muito disso. Mas, em especial, o setor 2 sempre foi a minha casa, né? Se vocês forem abrir minhas redes sociais, sempre tem eu ali babando o ovo do setor 2, babando o ovo do Xixila, porque é realmente um espaço onde eu fiz amizades, onde eu me formei politicamente também, e aonde eu realmente me compreendo enquanto indivíduo, né? Eu sou um indivíduo dentro do coletivo, né? Do coletivo universitário, né? De estudantes, e era muito importante para mim essa convivência, né? De chegar na universidade, encontrar os meus amigos, né? A gente conversar, debater textos, e aí ir para a aula, né? E ver os professores, e depois ir para a bolsa, tomar um cafezinho na Copa do Xixila, conversar com os terceirizados, né? Tem a saudosa Érica, né? Ela era copeira do Xixila, que foi uma das pessoas que mais me salvou, né? Nesse período em que eu tinha que ficar o tempo todo na universidade, porque universitário sem café não é nada. Mas também, dentro da universidade, eu consegui conhecer pessoas que são para além do meu curso, né? Que eu acho que é uma dificuldade que a gente vai ter no remoto, né? A gente já tem dificuldade de conhecer outros estudantes de história, como, por exemplo, a primeira vez que eu falo com vocês, e costumeiramente eu recebo calores com abraço, com beijinho, com carinho, com grito, né? Eu fico gritando nos corredores. E é muito triste para mim não poder, né? Já 2 turmas, receber os calouros, abraçar todos os calouros, conhecer todos. Mas uma das coisas mais legais foi conhecer estudantes de outros cursos, né? Estudantes que aí agora eu tenho isso um pouquinho a mais por causa da militância, e dentro da UJC a gente tem militantes, né, que são de outros cursos, claro, a gente tem militantes em história também, mas é muito bom você fazer um debate interdisciplinar. Então eu lembro que eu tinha um grupo de amigos da geografia, que a gente fazia muito esse debate, né, dessa união sinistra, né, que é a história e a geografia dentro, né, da escola, mas também conheci estudantes de matemática, né, que me deram uma outra visão do que é estudar matemática, estudantes de medicina, estudantes de odontologia, estudantes de filosofia. É muito bom, sabe, essa convivência interdisciplinar. E não só interdisciplinar, mas também, né, entre esses níveis dentro do curso de História, né? Então, é muito bom você debater, por exemplo, com um aluno de mestrado, em que você, poxa, eu quero estudar tal coisa, eu conheço um aluno que faz mestrado nesse tema, poxa, eu vou conversar com ele, vou querer saber como é o orientador, pegar essas informações. Os veteranos servem muito para isso, para ajudar a pegar essas informações. E quando esse veterano está na pós-graduação, avança muito no nível de ajuda, né, que pode ser oferecida. E acho que a coisa que mais me faz falta é realmente a convivência física, né, com as pessoas, né? Isso daí é particular meu. Tem gente que odeia conviver, vai para a universidade para ir para aula e voltar, odeia a turma inteira. Às vezes há motivos para isso, mas dentro, pelo menos, da minha experiência, era muito legal para mim, assim,
criar essa convivência. E era uma convivência tão rotineira que, tipo, todo mundo se conhece. Tanto que eu conheci o motorista do ônibus que eu pegava. E aí era tipo, e aí, Valdo, tudo bem? E ele sabia quem eu era, ele parava fora da parada para mim. São relações que fazem muita falta. E aí, quando a gente vai para o ambiente remoto, a gente fica meio resumido ao grupo de WhatsApp da nossa turma. O que é muito menos complicado para quem é calouro do que para quem é veterano. Porque, por exemplo, a minha turma já se formou, a maioria dela, né? Ela já se formou. Então, eu, para fazer qualquer tipo de trabalho, em qualquer disciplina, vou ter que me comunicar com gente que eu nunca vi. E muitas vezes você se sente acanhado, né? Tem estudantes, claro, que são mais soltos, que entram nos grupos, mas tem estudantes que realmente desistem da disciplina porque não conseguem se comunicar com a turma, porque a gente nunca se viu. E aí, tipo, obviamente, ninguém tem que escolher gostar de ninguém, mas o remoto ainda impede essa acolhida, né? Esse momento de acolhida, que é uma das coisas pelo qual o nosso curso é mais conhecido, né? A gente tem, desde que eu entrei, desde antes de eu entrar, essa fama de que o curso de História é um pessoal que acolhe muito bem. Ok, que outros cursos fazem festinha todo fim de semana, né? Toda sexta-feira tem bolo lá no setor 2, né? E outros cursos mais amigáveis, mas eu me orgulho muito de ter, tipo, visto muitos momentos de acolhimento do curso de História, em especial em momentos de crise, né? Em momentos em que aquele que não deve ser nomeado faz um trabalho do nada e não aceita o trabalho por problemas do cigarro, e ele consegue ser completamente incompreensível com isso, e aí os alunos se juntam. O processo da ouvidoria que a gente fez no Carris foi um processo muito positivo, porque a gente viu que os alunos pensam eles pensam o departamento de História de forma muito, muito igual, e eu penso que se a gente tivesse o presencial, a gente conseguiria fazer mais processos de debate sobre o que é o departamento, quem são os professores, o que eles fazem, que precisa ser problematizada. A postura dos professores do departamento de História precisa ser problematizada o tempo inteiro, porque a maioria deles tem posturas problemáticas ainda. A gente viu isso ano passado, né? A gente viu não somente o processo da professora sendo extremamente racista, a gente viu, né, nesse processo os alunos se unindo, né, junto com a aluna que foi vítima, e se unindo junto ao centro acadêmico para ir contra isso, mesmo que a gente nunca tenha se visto, mas a gente naquele momento foi muito próximo, mas a gente viu também que o departamento é muito próximo em momentos de crise como esse, assim, né? Então, o que eu acho, né, que o próximo período, o próximo momento presencial que a gente vai ter, que é um momento muito especial, inclusive para quem é estudante de História, né, porque os estudantes de História do Brasil inteiro vão estar se organizando esse ano para o Encontro Nacional de Estudantes de História, que vai acontecer em julho, e que, inclusive, no final eu vou falar sobre para já ficar na divulgação, que a gente realmente se junte e que a gente realmente debate, que a gente use esse momento presencial, esse retorno em março, para acabar com esse estigma de que o estudante de História ele é passivo, que o estudante de História ele é cansado, que o estudante de História ele está sempre querendo passar por cima do outro, né? Isso não é uma verdade. Na verdade, a gente tenta mais se juntar do que se separar, por mais que a gente tenha aí, geralmente, discordâncias, né? Um curso muito eclético, né? Teoricamente. Obviamente, tem um grupo teórico ali que está mais majoritário, mas a gente vai ter um ecletismo de opiniões, né? Que a gente precisa debater, obviamente, sem dar corda para fascista, a gente também tem isso no curso, e eu não sou a favor de ser esse shed centrista, de ficar dando corda para fascista falar baboseira, né? Dentro dos espaços do movimento estudantil, mas que a gente faça um debate eclético, que a gente possa avançar nesse sentido, né? Que a gente possa retomar muito melhores, né, do que a gente terminou 2019, começou 2020. E acho que é isso. Silvia, agradeço muito a sua participação. Hoje foi um dia muito legal para a gente discutir esses temas, né? Para a gente descobrir mais sobre estudantes de História. Nos nossos seguintes 2 episódios vamos ter mais estudantes de História e vamos seguir. Se você quiser falar mais sobre a divulgação que você quer fazer, pode falar.
Pronto. Então, o Centro Acadêmico de História, e aí vai ser minha última fala longa, eu peço perdão, eu sempre fico meio palestrinha quando eu vou falar do curso. O Centro Acadêmico de História da UFRN constrói a Secretaria Nacional de Formação da Federação do Movimento Estudantil de História. Essa federação ela existe desde os anos 80, ela aglutina centros acadêmicos do Oiapoque ao Chuí, então a gente tem centros acadêmicos da região norte, da região sul, do sudeste, do centro-oeste, que estão todos pensando e participando e divulgando as suas atividades, né? A FEME, né, que é como a gente chama a federação, ela é composta, né, por algumas secretarias e a gente constrói já desde 2021, desde o começo da pandemia, desde 2020, na verdade, essa secretaria. E esse ano, na verdade, algumas semanas atrás, com essa perspectiva, né, de fim da pandemia, né, fim entre aspas da pandemia, mas com o avanço da vacinação, a gente precisa retomar, né, o nosso encontro nacional para renovar os quadros, né, dessa federação e rever o estatuto da federação, além de lançar a revista, lançar efetivamente a revista, né, da federação, né, que é a revista Kitnet. E aí, enfim, semana retrasada, na verdade, foi votado para a próxima edição do Encontro Nacional dos Estudantes de História, que é um encontro sagrado, né? Os mais veteranos já conhecem. É um encontro que vai acontecer no fim do mês de julho, na cidade de Maceió, no estado de Alagoas. Vai ter inscrições, enfim, vão sair mais informações, mas eu posso divulgar para vocês, se vocês quiserem, o projeto, né, do evento, para vocês verem. E também espalharem, e a gente vai tentar aí conseguir até um ônibus da UFRN, ou tentar, a gente tem uma vereadora no nosso curso, tentar ajudinha para a gente levar o máximo de estudantes de história possível para esse evento, que é muito importante, que é não só pelo momento cultural, mas para vocês conhecerem aquilo que eu já estava falando, conhecerem trabalhos de estudantes de história do Brasil inteiro, que pensam coisa pra caramba, e conhecer outros centros acadêmicos como o nosso, né, como o que atua na universidade. E aí, né, junto com isso, eu convido a todos que estão me ouvindo a conhecerem também o Centro Acadêmico de História da UFRN, né? Eu sei que, por causa da pandemia, a gente teve dificuldade, né, de fazer esse contato. A gente tentou ao máximo, mas é óbvio que é mais limitado. E a gente sempre tenta manter as discussões vivas e queria deixar aqui, né, que o Centro Acadêmico está sempre à disposição. Eu, em especial, né, estou 24 horas por dia aí, se vocês quiserem falar comigo, mas que a gente também receba, né, que vocês participem dos espaços, das assembleias, das reuniões, dos eventos que vão estar rolando aí no próximo período pelo Centro Acadêmico. E aí é isso, não desistam da luta e vamos que vamos. E é muito inspirador ver você falar com tanto amor, assim, né, do curso de História, é uma coisa que realmente faz parte da sua vida. Então, estou muito feliz da nossa conversa, eu e Luiz, a gente agradece muito. E muito obrigada. Quer falar mais alguma coisa, Luiz? Só agradecer novamente, agradecer pela participação. Foi um diálogo muito proveitoso, deu para ver um pouquinho da vivência dos alunos da universidade e com certeza vai ser algo que ajudará aos próximos discentes e quem se interessar por ver um pouquinho sobre a nossa vivência como aluno. É isso. É isso, pessoal. Até mais, até o próximo episódio. Um beijo.